Então, o tema de hoje é viver sem medo. Eu gosto sempre de trazer temas que têm relação com o nosso viver cotidiano, com as tribulações, com as questões que são mais prementes e que nos trazem muita reflexão e às vezes muita dor também no dia a dia. E certamente o medo é uma das questões que mais afligem o ser humano. E nós podemos dizer que todas as pessoas têm medo ou já tiveram medo das mais diversas formas. Alguns medos se manifestam de forma consciente e outros ficam armazenados lá no subconsciente e só surgem em determinadas ocasiões, quando existe uma crise. Então nós temos que buscar compreender o que vem a ser o medo e será que é possível nós vivermos sem medo? Esse seria um desafio muito grande, né? Tem pessoas que dizem, não, o medo é intrínseco ao ser humano, todo mundo tem medo, então não dá para viver sem medo. Nós temos que apenas aceitar o fato que o medo existe e tentar suportá-lo da melhor maneira possível. Mas Jiddu Krishnamurti, ele tem uma abordagem diferente. Ele diz que é possível viver sem medo. E ele traz uma série de reflexões a respeito do medo que nós vamos tentar trabalhar aqui. E eu quero que esse nosso encontro hoje não seja apenas uma palestra, mas uma reflexão em conjunto, uma investigação sobre um tema que está presente na vida de todos nós. Precisamos, primeiro, verificar que o medo está associado ao pensamento. Vocês já notaram que sempre que nós temos medo, o pensamento está a 1000 por hora? São várias reações, inclusive fisiológicas, que estão associadas ao medo. A respiração fica mais rápida, às vezes advém algum suor no corpo, a respiração fica mais acelerada. Então, o medo é algo que nos domina em determinadas circunstâncias. Mas uma coisa que a gente pode observar, isso é algo bastante palpável, né? É que sempre que nós estamos sentindo medo, nós estamos pensando. Uma outra coisa que nos traz uma percepção mais clara da natureza do medo é que sempre o medo está associado ao tempo. E, como diz o Krishnamurti, pensamento e tempo são inseparáveis, são aspectos do mesmo todo. Sempre o pensamento atua no domínio do tempo. Quando nós conseguimos aquietar a mente e o pensamento para de se movimentar, vamos dizer assim, a dimensão do tempo muda completamente, a nossa percepção do tempo muda, né? Inclusive, a Blavatsky define o tempo como uma sucessão dos estados de consciência. Então, quando existe uma consciência se movendo, quando existe um pensamento que está elaborando ideias, está trabalhando algum elemento, né, que foi fruto de algum gatilho, de alguma coisa uma palavra, ou alguma coisa que aconteceu, ou às vezes uma lembrança também que nos chega repentinamente, o pensamento entra em ação e está continuamente se movendo. E então o medo, ele sempre está atrelado a um gatilho, né, que gera um pensamento, né, um pensamento. Por exemplo, o medo da morte, né, assim como qualquer medo, sempre é alguma coisa que gera esse medo. Nós, ao longo da vida, nós já percebemos pessoas morrendo. Então, a morte é uma coisa muito clara. Quer dizer, ninguém tem dúvida
aliás, dizem que a única certeza que nós temos na vida é que nós vamos morrer. Então ninguém tem dúvidas que a morte é uma realidade. Agora, a maneira como que nós encaramos a morte é que faz toda a diferença. A grande maioria das pessoas tem medo da morte. E esse medo, às vezes, não está vivo na nossa psique, né? Mas em determinadas condições, esse medo se manifesta, né? Ele vem à tona. Então nós temos que começar a procurar compreender, né? Olhar, né? O melhor instrumento para nós compreendermos a nós próprios, não só compreender o medo, mas compreender todo o movimento da nossa vida e o movimento do pensamento, é olhar com clareza o que está acontecendo na nossa vida. Observar as nossas reações, observar tudo que está sendo fabricado interiormente e, inclusive, observar também o medo, né? Então, o medo é uma das coisas que mais traz estresse para a nossa vida, traz desconforto, traz todo tipo de sensação negativa e acarreta um mal-estar. As pessoas, quando estão com muito medo, não dormem direito, sofrem e tem todo tipo de reações que podem se tornar até obsessivos. Alguns medos podem ser obsessivos e permanecer na mente, né, no pensamento, durante um tempo muito longo, muito prolongado, trazendo, inclusive, problemas de saúde, né, para o ser humano. Então, me parece assim que é uma questão da maior importância nós compreendermos como que o medo funciona e investigarmos como que a gente pode fazer para que ele não seja algo que nos perturba tão frequentemente. Uma coisa que se conversa muito é se o medo está sempre presente na nossa psique ou se ele só surge quando existe um gatilho, quando existe um desafio, alguma coisa que faz com que ele desperte. Existe um livro da Pupul Jayakar. A Pupul Jayakar foi uma pessoa que conviveu muito tempo com o Krishnamurti e ela escreveu um livro que ainda não está traduzido para o português, chamado O Fogo da Mente. E existe um capítulo nesse livro que fala do medo e das raízes mais profundas do medo. Então, é uma conversa que ela e outras pessoas têm com Krishnamurti sobre o medo. E nessa conversa, eles levantam essa questão. O medo é algo inerente ao ser humano, ou seja, o medo está sempre presente, e alguns medos conscientes e outros inconscientes, e seriam esses medos inconscientes algo que algo que desperta em função de algum gatilho? Ou seja, esse medo só se faria presente diante de certos gatilhos. Quais são esses gatilhos? Pode ser uma palavra, por exemplo, se uma pessoa tem medo de barata, né? Só a palavra barata já causa uma perturbação. A pessoa tem medo de ter câncer, então ela não quer nem que as pessoas falem na palavra câncer, porque é uma coisa tenebrosa e a própria palavra já desperta uma sensação desagradável e desperta o medo. O medo pode ser gatilhado por algum acontecimento. Se você tem medo da morte e você vê uma pessoa sendo assassinada na rua, por exemplo, né, ou sendo atropelada, isso, né, dá aquela sensação que desperta aquilo que estava lá no subconsciente, né? Não estava se manifestando completamente, mas na hora que algum evento associado àquele medo acontece, isso vem à tona. Às vezes
é uma sequência de pensamentos. Você sabe que um pensamento puxa o outro, né? Sempre o pensamento tem esse efeito de contiguidade. Às vezes você não está nem pensando em alguma coisa, mas de alguma forma a mente se distrai, começa a divagar sobre alguma coisa, um pensamento puxa o outro, uma memória puxa a outra, e a mente, quando não está atenta, ela vai divagando, navegando de um pensamento para outro. E às vezes isso pode levar a uma lembrança, algum sentimento que estava reprimido, que vem à tona em determinadas condições. Então o medo pode surgir por causa de alguma lembrança, por causa de alguma sequência de pensamentos. Existem esses vários gatilhos, né? Mas uma questão que é levantada nesse livro: será que o medo é colocado para dormir pelo pensamento? Será que o pensamento, não conseguindo lidar com o medo, por exemplo, o medo da morte, coloca embaixo do tapete, coloca para dormir aquele medo e tenta fugir dele, não é? Então, a questão é, será que o pensamento é capaz de colocar o medo para dormir, ou o medo está sempre lá, só que às vezes ele não está totalmente desperto, mas está lá, né? O Krishnamurti ele afirma categoricamente que o medo, mesmo que não esteja sendo trazido à tona por algum gatilho, ele nunca deixa de estar presente, ele nunca é colocado no estado de dormência. É ilusão nós acharmos que o pensamento pode deixar, dizer assim, fugir do medo, colocar o medo para dormir, colocar o medo para baixo do tapete. Isso não existe, porque o medo está lá na psique, né? E a questão, então, primordial é a seguinte: se o medo tivesse dormente, como é que você conseguiria lidar com ele, a não ser quando ele se manifesta, né? A questão que a gente coloca é isso. Quando o medo chega, ele é arrebatador, ele nos perturba. E quando você está perturbado, o que acontece? Você não tem inteligência. Quando você está tomado pelo medo, como tomado por qualquer emoção forte, pela raiva, pelo ciúme, pela frustração, qualquer emoção forte nos impede de ver claramente, né? É como se o medo e outras emoções nos cegassem e impedissem que a gente tenha uma visão clara do que está acontecendo conosco, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm medo de barata, e quando vem uma barata saem correndo, e uma pessoa muito próxima a mim chegou a levar um tombo feio só porque viu uma barata, saiu correndo, bateu, tropeçou e se machucou. Ou seja, uma baratinha que apareceu no banheiro fez com que ela perdesse o controle e a racionalidade também, saísse correndo, tropeçasse e caísse. Então vocês veem que na hora que o medo chega, você não usa a sua inteligência. Então, se você não usa a sua inteligência, como é que você vai trabalhar o medo? Como é que você vai superar o medo se você está tomado por ele? Se ele tomou posse da sua psique, da sua mente e, de certa maneira, roubou também a sua inteligência. Então, se você não consegue ver, você não tem clareza, o seu pensamento está totalmente absorvido por aquela sensação de medo, você não vai conseguir superar o medo de maneira nenhuma, porque ele já tomou conta de você naquele momento. Então, se o medo fosse algo que estivesse dormindo, como é que você poderia trazer o medo à consciência sem um gatilho? Porque quando ocorre o gatilho, ele vem, ele chega. Aí já é tarde demais para você conseguir entender, perceber tudo que está por trás do medo, como é que ele é produzido e até investigar a possibilidade de superá-lo. Então, Krishnamurti diz o seguinte: o medo nunca está dormente. É uma ilusão
você achar que o pensamento pode colocar o medo para dormir. Interessante isso, né? Ele está sempre lá. Só que às vezes ele vem à tona e outras vezes, quando não há nenhum estímulo, né? nenhum desafio, ele fica quietinho lá. Mas ele está lá o tempo todo. Então, qual seria a única maneira que nós temos para superar o medo, né? Para conseguir viver sem medo? É você olhar para ele. Agora, você não consegue olhar para uma coisa que está dormindo, que não está se manifestando. Por isso que é importante nós entendermos que o medo está sempre lá, enquanto ele existir. E muitos medos são até culturais. Nós aprendemos, né, pelo contato com o ambiente, às vezes esses medos são até fruto de uma herança cultural, né? Algumas culturas têm medo de determinados animais, outras não. Então, existe o fator cultural, o fator ambiental, que faz com que os medos sejam diferentes em função do local que a pessoa nasceu, a cultura, a religião, né? Algumas religiões promovem muito o medo da morte, então esse medo para a morte se torna algo mais terrível, mais tenebroso. Então, os medos têm essas características de serem muito presentes e estarem na nossa psique, das mais diversas formas. E cada pessoa manifesta esse medo de uma maneira diferente. Às vezes, o medo é transmitido de uma pessoa para outra, às vezes dentro da família, né? Uma pessoa tem um determinado medo, contagia o outro e o outro passa a sentir aquele medo também, né? Então, qual seria a única saída para nós conseguirmos entender o medo? É fazer com que ele venha à tona sem o gatilho, sem aquele momento em que ele surge com toda a força, sem aquele gatilho que faz com que você fique totalmente transtornado pelo medo, né? O medo da morte pode, por exemplo, pode tornar você muito perturbado, né? Às vezes a pessoa fica sem dormir com medo, né? Por exemplo, a pessoa ficou doente e ela vê a possibilidade de morrer. Aquilo pode ser algo muito aterrorizante, né? Muito perturbador, porque a pessoa diz, eu não estou preparado para morrer, eu preciso compreender a morte, não é? E sai tentando descobrir se tem uma saída, tentando compreender, mas sempre usando o pensamento. E o pensamento sempre está atrelado ao tempo. E o pensamento é sempre gatilhado por alguma coisa, alguma sensação, algum desejo, algum fato externo. E o pensamento não age de forma inteligente, porque ele é sempre condicionado, ele é baseado em experiências passadas. Então, como que você vai compreender algo que é tão profundo, chegar até as raízes do medo, se o pensamento está sempre ativo, não é? Isso é algo que nós temos que procurar entender com muita clareza. Enquanto a gente estiver tentando fugir do medo ou tentando entender o medo, mas no momento que a gente sente medo, nós não vamos conseguir. E é o que a maioria das pessoas fazem. Tentam entender o medo, mas o medo é tão forte que elas tentam sublimar, tentam fugir, tentam fazer alguma coisa para que aquele medo não se torne algo impossível de ser suportado. Então, às vezes, ele é sublimado, é colocado embaixo do tapete, mas ele continua lá, né? Enquanto você não conseguir olhar para ele claramente, mas sem tentar fugir, sem reagir, sem buscar solucionar como se fosse um problema, você não vai conseguir. Um outro fator que é muito importante para nós entendermos o medo é a questão da energia. Você não consegue ver alguma coisa com clareza quando você está com energia baixa.
né? Se você está em busca da autorrealização, está em busca da compreensão da sua própria vida, se a sua energia foi desgastada pelo conflito, ou mesmo pelo próprio medo, isso faz com que você não tenha condição de olhar claramente. A sua natureza, a sua capacidade de ver se torna prejudicada. Você não consegue ver com clareza quando você está com sono, cansado, exausto, estressado. Tudo se torna nebuloso, não é verdade? A nossa vida fica como se estivesse envolta de trevas, porque nada parece fazer sentido. Não existe luz que possa iluminar a nossa mente. Porque a verdadeira luz que permite que nós vejamos a nossa vida a partir de uma nova dimensão é uma luz que vem do alto, é a luz que vem dos planos superiores, não é a luz física. E essa luz de Budi, essa luz que vem dos princípios mais elevados, ela não consegue atingir a mente se a mente está perturbada, se o pensamento tomou conta da mente, as emoções tomaram conta da mente e a mente está naquela agitação toda, né? Ela está ali vibrando dentro de um nível, assim, de uma situação que impede que a luz penetre. Se existe algumas trevas, existem bloqueios que são colocados pelo próprio pensamento, essa luz não é capaz de penetrar. E quando não há luz, não há clareza, né? E aí você não consegue perceber a realidade. Então, uma coisa que é muito importante é você não gastar a sua energia inutilmente. Para tudo na vida, para a sua saúde, para você se conhecer, para você levar uma vida com tranquilidade, com qualidade de vida, você tem que ter energia. Quando você está depauperado, está fraco, está sem condições físicas, emocionais e mentais, a sua vida se torna miserável, não é verdade? Então nós temos que preservar a nossa energia, porque em determinados momentos nós precisamos fazer uso dela para aquilo que realmente vale a pena. Se nós desperdiçamos a nossa energia com todo tipo de conflito, com medos, com irritação, com problemas os mais diversos que são criados pelo pensamento, na hora que a gente precisa dessa energia para poder olhar e entender alguma coisa, essa energia já foi pelo ralo e nós estamos exaustos, né? Aí quando você está exausto, o que você faz? Chega em casa, liga a televisão e vai ver alguma coisa lá, porque você não quer nem pensar, você não quer ler, você não quer refletir sobre nada, você está exausto, você senta lá naquela posição de entrega, vamos dizer assim, sem condições de fazer qualquer coisa que seja útil, até mesmo de conversar de uma maneira clara. Então nós temos que começar a observar as nossas vidas e perceber que tipo de vida nós queremos. Será que nós queremos continuar com essa vida limitada, cheia de problemas, cheia de crises, cheia de medos, ou nós queremos ter uma percepção real da nossa natureza, nós queremos luz na nossa vida, queremos observar a nossa vida e entender todo esse complexo da nossa vida, vivendo sem medo, vivendo com beleza. Será que isso é possível? Então vamos analisar um tipo de medo que eu estava mencionando há pouco, que é o medo da morte, que é talvez o medo que é mais comum e dos medos que mais afligem as pessoas. Querer fugir da morte, querer evitar a morte, querer evitar aquilo que é inevitável, aí surge conflito, aí surge o problema, né? E surge o medo. O medo é sempre uma reação baseado na memória, baseado nas experiências que nós tivemos. Então, muitas vezes as pessoas perguntam,
uns para os outros, né? Isso aí, inclusive, eu escutei numa palestra do Krishnamurti. Estava vendo um questionamento sobre a morte, e aí o Krishnamurti perguntou para um sujeito: por que você tem medo da morte? Aí a pessoa falou: porque a morte é o desconhecido. Eu não sei, eu tenho medo da morte porque quando eu morrer eu não sei o que vai acontecer comigo. Se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, enfim, o que vai acontecer, eu não sei, né? A gente ouve falar milhões de coisas, mas eu tenho muita incerteza sobre esse futuro, né? No pós-vida. Será que ele existe? Será que a morte é a aniquilação? Então existem todas essas questões que não estão bem resolvidas, né? Que trazem... essa foi a resposta da pessoa. Aí o Cristo falou para ele assim: não, você não tem medo do desconhecido, você tem medo de perder o conhecido. Eu achei essa sacada do Krishnamurti genial, né? Por que as pessoas têm medo de perder o conhecido? Porque elas estão apegadas. O medo da morte é de perder tudo que elas acumularam na vida. É de perder a casa que elas têm, perder o carro, a conta bancária, as joias, a família, as pessoas queridas, tudo aquilo que elas se apegaram ao longo de toda uma existência. Então, embora isso aí não esteja muito claro na percepção das pessoas, não é o desconhecido o problema, a perda do conhecido que é o problema. E por que existe esse problema? Por causa do apego. Vocês veem que na Índia a abordagem da morte é um pouco diferente, porque na Índia eles têm isso é um hábito antigo que está sendo perdido por causa da influência do Ocidente. As pessoas, quando vão ficando mais velhas, elas percebem que elas estão chegando mais próximas da morte, naturalmente. Então elas vão começando a desapegar conscientemente de tudo que elas têm. Então, se elas têm um negócio, né, uma loja, seja o que for, elas vão passando para os filhos, elas vão começando a doar os seus bens, e alguns chegam até ao ponto de virar sannyasis. Os sannyasis são aqueles renunciantes, né, que abandonam todos os bens materiais e vão viver na floresta, viver em locais mais isolados, vão meditar para tentar desenvolver mais uma percepção, né, sobre a sua própria natureza. Mas eles percebem que já que com a morte você não vai levar nada, por que já não abrir mão antes de morrer daquelas coisas que você tem? Né? Porque dizem, inclusive os clarividentes, que as pessoas quando morrem, elas ficam muito tempo pairando em torno do local onde elas viveram, porque elas não conseguem se soltar, se desvencilhar de tudo aquilo às quais elas estão apegadas. Não é verdade? Então, para elas, assim, se poderem subir aos céus, vamos dizer assim, é difícil, porque elas estão presas. Existem casos ainda mais extremos, o suicida, por exemplo, né? O suicida é uma pessoa que tirou a própria vida, mas ele não tirou todo o sofrimento, todos os problemas que ele tinha, que estão na sua psique. E esses problemas não desaparecem. Então ele continua vivendo os mesmos problemas que ele tinha antes de morrer. Ele leva para o pós-morte, entre aspas, né? Que a morte de fato não existe, né? Toda aquela sensação que, inclusive, é ainda levada a uma condição pior pelo fato de ele ter tirado a própria vida, né? Então, vocês veem o quanto o apego é um grande problema. E todos nós temos os nossos apegos. Nós não podemos negar que nós estamos apegados a muitas coisas. E isso é uma das coisas que faz com que a nossa mente esteja sempre buscando alguma coisa, né? Buscando preservar aquilo que nós já temos, buscando, né, mais coisas que dão prazer. E o prazer também está dentro desse grande jogo do pensamento.
A morte representa você perder tudo aquilo pelo qual você batalhou a vida toda. As pessoas levam a vida até miserável, trabalhando que nem um condenado para conseguir comprar um carro do ano, para conseguir comprar uma casa melhor, para conseguir, né, obter todos os objetos do seu desejo. E tudo isso aí é uma ficção que é alimentada pela propaganda, alimentada pela sociedade, que valoriza coisas que não têm tanto valor. E a pessoa então fica, né, com aquela mente sempre buscando alguma coisa, querendo mais, mais, mais. Quando consegue, já o objeto da busca muda e existe muita energia para você não perder aquilo que você obteve. Existe o desejo de poder. Você consegue o poder, aí você tem medo de perder aquele poder, aí luta de toda maneira para manter o poder, às vezes até de uma forma corrupta. Então vocês veem o quanto esse apego, tanto às coisas materiais como às coisas também intangíveis, que o poder não é tão material assim, né? Mas ele propicia também bens materiais, gera reconhecimento, lubrifica o ego, né? Então vocês veem que eu falei em ego, né? Em eu, o medo está sempre atrelado a esse eu. Então, enquanto esse eu estiver sendo alimentado, né? O eu que deseja alguma coisa, que quer ser alguma coisa, que tem vontades as mais diversas, enquanto a nossa mente estiver sendo utilizada para ir atrás dos mais diversos desejos que são plantados na mente, você não vai ter quietude, você não vai ter tranquilidade nem energia, que você vai gastar toda a sua energia trabalhando, indo atrás dos objetos do desejo. E vai chegar um momento, né, em que você, em função da velhice, de doença e outros fatores, você vai ter menos energia, aí vai ficar mais difícil você olhar para as coisas como elas são. Então nós precisamos entender todo esse mecanismo da nossa vida, a maneira como nós estamos trabalhando a nossa vida. Nós estamos sendo contaminados pelos desejos dos outros, porque os desejos se comunicam. Nós captamos do plano astral os desejos, nós captamos no plano mental os pensamentos dos outros, e se nós não estivermos atentos, nós recebemos toda essa carga, essa energia que vem de fora, e nós passamos a achar que elas são nossas, alimentamos e damos vida a todo esse conjunto que nos perturba, que nos tira a nossa tranquilidade. Então, será que nós não poderíamos viver de maneira diferente? E essa vida sem medo seria uma vida em que nós também usaríamos o pensamento de forma diferente. Nós não podemos dizer que o pensamento é o problema. O mau uso do pensamento que é o problema. Quando o pensamento passa a servir a nossa natureza inferior, que é a natureza instintiva, dos desejos, é lógico que nós vamos, né, enveredar, né, usar toda a nossa capacidade, a nossa sagacidade, os nossos dons, o que nós aprendemos, o que nós sabemos, para ir atrás dos desejos. Mas, se nós formos capazes de perceber que existe uma outra dimensão de ser que está muito além dessa vida de ilusões que os orientais chamam de essa roda de samsara, em que você fica ali circulando, né, sempre indo atrás das mesmas coisas, pensando nos mesmos problemas, desejando as mesmas coisas e não tendo um momento de paz. Será que nós podemos entender esse mecanismo e passar a olhar para tudo isso de uma maneira inteligente? E o Krishnamurti fala o seguinte: essa inteligência não se manifesta quando você está agitado, quando você está com medo, quando você está irritado, quando você está dominado por todo tipo de pensamento
e emoções. A única maneira de você deixar a luz entrar e permitir que haja uma inteligência atuando através de você e usando a sua mente de uma forma correta, isso só ocorre quando você entra naquele estado de quietude. Por isso que em todas as tradições espirituais se fala na meditação como sendo uma prática da maior importância. Mas não aquela meditação mecânica, que passa a ser uma coisa também condicionada, mas uma meditação que é fruto de uma percepção aguçada. É aquela meditação que você permite que chegue até você na medida que você não se deixa contaminar pelas questões menores da existência. Você vê que a vida tem coisas belíssimas, né? Quando você está com a mente desperta, com a mente consciente, com a mente atenta, você é capaz de ver a beleza de uma flor, você é capaz de ver a beleza de um pôr do sol, de um sorriso de uma criança, né? Você se abre para um mundo muito mais pujante, muito mais belo, muito mais intenso, que às vezes a gente não percebe porque a mente está, né, ali, né, elucubrando todo tipo de pensamento, de medo, de rancor e de frustração, enfim. Então, se a gente percebe o quanto nós estamos usando mal o nosso potencial, o quanto nós estamos usando mal o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos pensamentos, nós damos aquela parada e dizemos, mas é isso que eu quero para a minha vida? Né? Porque se eu não fizer nada agora, vai chegar o momento que a morte vai estar próxima. Né? Talvez aí você já esteja uma condição de saúde prejudicada, aquele momento que você vê a morte chegando, talvez você não tenha mais energia para refletir e para permitir a você mesmo uma nova, a penetração numa novo patamar de consciência. Então é como se fosse você despertar de um sonho de Maia, de um sonho em que você está envolto na ignorância, é você despertar para uma nova vida, uma vida consciente, uma vida em que você passa a exercer as suas funções divinas. Isso é o que há de mais importante e mais elevado na nossa vida, é você se permitir olhar a vida na sua real dimensão. É aquilo que nós falamos de você trabalhar o autoconhecimento. Não desejar, que se o autoconhecimento for apenas um desejo, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa mais reconhecida, que tenha mais proeminência socialmente, aí você entra no jogo do desejo novamente, né? Mas se você apenas olha, né, sem deixar que a mente vague livremente em busca de coisas inúteis, se você se permitir olhar, né, se permitir despertar desse sonho ilusório, tudo, a vida adquire uma nova coloração. Então, o medo, que é uma coisa assim tão envolvente, né, e tão prejudicial ao mesmo tempo, né, ele, para ser superado, você não pode fugir dele, você não pode racionalizar, colocar embaixo do tapete, você tem que simplesmente olhar. Agora, olhar o medo não é uma tarefa fácil, porque você tem que olhar o medo não com os olhos do pensamento, com os olhos preconceituosos, tentando fazer alguma coisa em relação ao medo. Que geralmente quando você quer superar alguma coisa, você
adota uma estratégia. Eu vou fazer isso, 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 e talvez daqui a um mês eu tenha superado o medo. Isso é ilusão. Você está racionalizando uma coisa que não pode ser racionalizada. Você está usando o pensamento para algo para o qual o pensamento é incapaz, é impotente. Porque o pensamento é que produz o medo. Então, para que você olhe o medo, você tem que estar totalmente desperto, consciente e percebendo todas as modificações da sua mente. É como se a sua consciência estivesse num patamar em que ela olha o próprio pensamento. Você vê, o pensamento não consegue olhar a si próprio, né? Agora, quando nós estudamos teosofia, nós percebemos que existe uma instância, um princípio que está além do pensamento e que permite que nós venhamos a olhar o pensamento e entender todas as modificações que existem no pensamento e que impedem que nós tenhamos aquela tranquilidade. Então, é como você despertar de Matrix, né? Muitos de vocês devem ter visto aquele filme Matrix, né? Que as pessoas estão vivendo uma ilusão, mas não sabem que vivem num mundo ilusório e continuam sonhando num mundo fictício que foi plantado dentro de um programa de computador. E algumas pessoas começam a perceber que elas estão sendo sugadas e que existe uma outra realidade que não é aquele sonho criado pelos computadores e aí tentam sair de Matrix, né? Então, o despertar para uma vida realmente espiritual é você se libertar de todo esse jugo, de todo esse jogo do pensamento e todas essas emoções negativas que estão a ele associados, que te acorrentam, que te impedem de ser aquilo que você é. Por isso que a gente fala muito, quando você estuda yoga, né, no processo de libertação. Você vai se libertar do seu eu, que não é a sua natureza verdadeira. Esse eu pequeno, com E minúsculo, né, é algo criado pelo próprio pensamento. Ele não existe no sentido real. Ele só existe enquanto o pensamento está ativo. Isso é uma coisa muito bonita, que é possível você chegar a um estado de consciência não autocentrado. Isso pode parecer muito estranho, né? Porque nós estamos condicionados a achar que o importante somos nós. É aquela visão separatista. Eu estou aqui e o mundo está lá fora. Então eu tenho que me transformar, eu tenho que superar o medo, eu tenho que chegar à autorrealização como um ser isolado. Mas esse sentido de separatividade faz parte do jogo do pensamento. E é uma grande ilusão. Essa separatividade não existe, né? A Blavatsky chamava da grande heresia da separatividade, porque é uma criação do pensamento. Eu não sou separado de vocês, vocês não são separados da natureza. A vida é um todo. Existe uma grande teia da vida. E enquanto nós estamos iludidos, vivendo uma vida separatista, nós estamos imersos no conflito, querendo apenas atender as nossas exigências, os nossos prazeres, os nossos desejos, e não temos energia para descobrirmos quem nós somos, né? Você vê aquele grande sábio da Índia, o Ramana Maharshi, que é considerado um avatar, um grande ser. A obra principal dele chama Quem Sou Eu? E ele diz que essa é a pergunta que todos nós deveríamos fazer o tempo todo, sem satisfazer com nenhuma resposta. Porque na hora que você tem uma resposta, você cessa a investigação. Então, essa investigação de quem nós somos tem que ser algo que acompanha toda a nossa trajetória nessa vida. E quanto mais nós nos abrimos para a vida espiritual, para as dimensões que estão além do pensamento, além do nosso eu, mais nós conseguimos perceber que existe uma vida muito mais bela, muito mais intensa, muito mais completa,
que dá significado a tudo aquilo que nós experimentamos na vida externa. Ou seja, o pensamento não é o problema, é o mau uso do pensamento pelo eu. Nós, para viver, nós temos que pensar. Para você planejar alguma coisa, até no trabalho, no dia a dia, você tem que usar o pensamento. Mas você não pode ser um escravo do pensamento. Quando o pensamento tenta entrar na seara da vida espiritual, ele é totalmente incapaz e só traz problemas, né? O pensamento querer se livrar do medo é uma incoerência, porque é ele que gera o medo. Como é que ele vai se livrar dele próprio? Então você precisa ir um degrau acima. Você tem que deixar o pensamento quietinho e entender que é possível você olhar o pensamento de fora, se perceber como um ser espiritual que tem uma mente, que tem um corpo, que tem desejos, que tem suas limitações, mas que todas essas limitações, todos esses problemas que nós temos, podem desaparecer na medida que nós nos identificamos, nós passamos a ser aquele ser espiritual que está latente dentro de nós, mas que busca expressão através de nós. Então, o medo, ele pode desaparecer. Você pode viver sem medo se você perceber que ele é fictício, que ele é apenas o produto do pensamento. Aí algumas pessoas vão dizer, não, mas até os animais têm medo, né? Existe uma coisa que é o instinto de sobrevivência. Todos os animais têm instinto de sobrevivência, né? Os animais, eles fogem da possibilidade de alguma coisa que é perigosa, que ameaça a sua vida, assim como nós também temos a mente reptiliana, né, que faz parte do nosso cérebro, que faz com que a gente evite alguma coisa que pode nos trazer perigo. Se você vê uma cobra e essa cobra pode dar um bote, você vai se afastar dela, né? Na hora você não vai filosofar, você simplesmente sai fora. Isso é uma coisa natural, mas isso não é medo. Isso é uma ação decorrente da percepção daquela realidade presente. Na hora que a casa está pegando fogo, você não vai racionalizar. Será que esse fogo é real? Ou esse fogo foi criado pelo meu pensamento? Não, você sai correndo, você não vai morrer ali filosofando, né? Então, nós temos que perceber que esse receio natural, essa nossa natureza de fugir do perigo é uma coisa natural, mas é diferente do medo, do medo psicológico. Existe o medo natural que um animal tem de ser morto, né? Ele não vai se jogar no precipício, ele olha que dá uma ré, né? Por quê? Porque ele entende que ali é um risco de morte. Todos nós temos isso. Nós e todos os animais, e até os vegetais, têm esse sentido de autopreservação. Agora, isso não é um medo psicológico, é um medo natural e saudável que todos nós temos para evitar que o nosso corpo seja destruído. O que nós estamos falando é do medo psicológico, daquele medo que é produzido pelo pensamento, que é mastigado, é trabalhado continuamente e que é acentuado, energizado pelo pensamento. Esse medo é que faz mal, né? Então, em relação à morte, o Krishnamurti fala uma coisa que é muito bonita. Assim, o que é o medo da morte? É o medo da transformação. Porque a morte é apenas uma transição. Você não pode destruir a vida. A vida, ela é. Né? Ela não pode nem ser criada, a vida, ela é. Você não pode destruir a vida. Então, a morte é algo que está na nossa mente. E nós imaginamos a morte como sendo algo tenebroso. Porque nós estamos apegados, nós estamos envolvidos em uma série de ideias que são fictícias, né? E no fundo é o medo da transformação, é o apego. A transformação é você ser algo que você não é hoje. Então você rejeita, você bloqueia a mudança, você tem medo da mudança. E você tem medo de qualquer pessoa que proponha uma mudança. Até nas empresas você vê as pessoas resistem à mudança porque mudança é transformação. E transformação pode trazer alguma perturbação, pode me tirar da minha zona de conforto, não é mesmo? Então eu tenho que
as pessoas veem com muito cuidado, qualquer pessoa que propõe uma mudança. Mas vida é mudança. Então, isso que é bonito que o Krishnamurti fala, que nós temos que aprender a morrer a cada instante. Morrer para o passado. Não deixar que o passado se invada o presente e se projete no futuro. É viver intensamente o aqui e o agora, que é a única coisa que existe. Quando você está vivendo no passado, você não está vivendo no presente. Se você está com medo de alguma coisa, você não está observando a sua vida. Você está observando apenas o seu medo, o seu pensamento, as suas emoções. Você está tomado e está fora da sua real natureza. Então, o que nós temos, o que se propõe, então, é vamos despertar. Vamos sair desse mundo de ilusão, desse mundo fictício, esse mundo de ignorância, desse mundo de sofrimento e nos abrir para a luz, nos permitir ver o mundo de outra forma. Vamos começar a meditar, não com uma prática repetitiva, mas levar uma vida meditativa, uma vida de aprendizado, uma vida em que você está aberto para tudo que a vida está te trazendo de belo, de novo, de oportunidades de crescimento. Então é um desafio maravilhoso esse, né? Você perceber que a vida está te trazendo sempre coisas fantásticas que vão sempre te propiciar um crescimento. E às vezes as dificuldades são uma oportunidade de crescimento também. Tem um teosofista inglês que eu conheci, que foi muito amigo quando eu morava na Inglaterra, chamado Peter, depois ele até veio ao Brasil, participou de uma escola de verão, deu palestra. Ele dizia o seguinte: uma pedra no caminho pode ser vista de duas maneiras. Uma delas é você ver como sendo, como ele dizia, um stumbling block, ou seja, um bloco que te faz tropeçar, um problema, né? Aquela pedra no caminho é algo que você não queria que tivesse, que está impedindo o seu acesso, está te bloqueando. Então é a pedra que te leva ao tropeço. Essa é a primeira alternativa. A outra alternativa é você ver a pedra no caminho como uma stepping stone, ou seja, uma pedra que é um degrau, que você vai pisar para te levar a um patamar mais elevado. Olha que coisa interessante, né? Em vez de você ter medo da pedra como algo que está impedindo o seu caminho, que pode te fazer tropeçar, você vê a pedra como um degrau. E você, depois você pisa na pedra, você se eleva um pouco. Então, cada dificuldade, cada sofrimento, cada questão que a vida te traz, é uma oportunidade de você pisar e subir um pouco mais alto. Quando você sai de uma doença, você sai transformado. Quando você sai de uma crise, você sai transformado. Como dizia um grande estudioso de Stanford, você não pode desperdiçar uma crise, porque as crises, quando são observadas claramente, e elas chegam, você não pode evitar, elas te levam a um patamar mais elevado. O sofrimento também, quando você, em vez de lutar com a dor, você olha para a dor, aceita a dor e supera a dor, você cresce, né? Então, vamos aproveitar as oportunidades que a vida nos traz, até aquelas oportunidades que são difíceis, né? São grandes desafios que a vida nos traz, sempre para dar um passo adiante, um passo acima. E a cada superação nós aprendemos, nós crescemos e nós nos vemos com maior clareza. Então fica esse convite. Vamos superar o medo, vamos superar as nossas limitações e vamos descobrir quem realmente nós somos, nos abrindo para a nossa verdadeira natureza, nos abrindo para a luz e, como diz o Krishnamurti, jogando medo pela janela, porque ele é uma ficção, ele só existe como nós estamos pensando. Se você olhar, simplesmente como deixa de existir.